A noite tinha caído sobre a majestosa propriedade da família Duca, e Lorenzo, o patriarca de 38 anos, jazia imóvel no sofá da sua biblioteca. Era um plano audacioso, um fingimento de colapso, destinado a expor o traidor que se esgueirava pelos corredores da sua própria casa. No entanto, a primeira figura a aproximar-se dele não foi um dos seus homens de confiança, mas sim a filha de 3 anos da nova empregada. Com a delicadeza que só uma criança possui, a menina derramou o copo de vinho ao lado dele num vaso de plantas, substituiu-o por um pequeno copo de leite e, num gesto final, fez com que o homem que não baixava a cabeça a uma arma há 15 anos derramasse uma lágrima silenciosa. Lorenzo Duca era um nome sussurrado com respeito e temor nos mais altos círculos de Lisboa. Armazéns, rotas marítimas, salas de jogo clandestinas no bairro Alto, tudo respondia a ele. Navios zarpavam ao seu comando, juízes decidiam como seus advogados aconselhavam, e homens de fato e relógios caros baixavam a voz quando pronunciavam Duca em qualquer restaurante da moda. Aos 23 anos, herdou um império que em 15 anos transformou num monstro maior, mais silencioso e infinitamente mais perigoso do que o seu pai jamais poderia ter imaginado. Mas, nos últimos 6 meses, a máquina perfeita de Lorenzo sangrava por dentro. Começou subtilmente, uma carga desviada antes de chegar ao cais, uma reunião secreta invadida pelos rivais Bianchi em questão de minutos. Depois mais cargas, mais reuniões, e um nome que apenas 4 homens no mundo conheciam, agora sussurrado por todos os informadores do distrito. Lorenzo ordenou 3 investigações formais. Todas falharam. O traidor era demasiado cauteloso, paciente e limpo. Sem impressões digitais, registros telefônicos, recibos, testemunhas. Apenas a confiança partida, e mesmo essa, varrida antes que as perguntas fossem feitas. Ao 6º mês, Lorenzo compreendeu uma verdade amarga e inescapável. A verdade que apenas um caçador, habituado a pensar como presa e predador, poderia admitir. O traidor não estava algures na cidade. Estava dentro das muralhas da propriedade Duca. Perto o suficiente para ouvir o seu café da manhã a ser servido. Perto o suficiente para passar pela sua biblioteca sem bater. Perto o suficiente para que ninguém, nem mesmo Lorenzo, ousasse suspeitar. E isso significava que o traidor tinha um rosto que ele amava. A memória surgiu, como sempre, sem pedir licença. 15 anos atrás, numa noite de chuva, no Armazém 7, nos Cais a Sul. Seu pai, Antônio Duca, jazia no chão frio de cimento, 3 balas no peito, o sangue a escurecer as sombras. O homem que disparara as balas, Antônio chamava-lhe irmão há 20 anos. Lorenzo, então com 23 anos, chamava-lhe tio. Antônio não gritou. Com o seu último suspiro, agarrou a gola do filho com a mão já fria e sussurrou 5 palavras que Lorenzo carregaria para sempre nas suas relações. Nunca confies em ninguém 2 vezes, filho. Lorenzo prometera. E mantivera essa promessa durante 15 anos, como uma cicatriz que teima em permanecer. Visível, permanente, sem nunca curar. Agora, às 4 da manhã, Lorenzo estava em frente ao espelho do seu vestiário privado. A propriedade jazia num silêncio profundo, naquela hora pesada antes do amanhecer. Sofia e a sua filha, cujos nomes ainda não se dera ao trabalho de memorizar, dormiam algures no 3º andar. Luca fazia as suas rondas. O traidor, quem quer que fosse, dormia algures dentro destas paredes, alheio ao facto de que aquela noite seria diferente. Lorenzo desabotoou lentamente a camisa. Por baixo da gola, ergueu uma pequena lâmina de navalha, uma mão firme, 2 cortes superficiais no ombro. Sangue real correu, quente e imediato, pela sua pele nua. Há feridas que um homem inflige a si mesmo para descobrir quem o tem apunhalado pelas costas todos estes anos. Às 7 da noite, a armadilha já se movia sem precisar de ser acionada. Lorenzo passara o dia num hotel de luxo no centro de Lisboa, numa suíte reservada sob nome falso, reunido com 2 associados de quem não gostava particularmente. A reunião era teatro, cuidadosamente encenada e escutada. A meio, a pretexto,
Dois homens de casaco escuro entraram no corredor exterior e dispararam 3 tiros de aviso para o teto antes de desaparecerem pela escada de serviço. Os associados dispersaram-se. O pessoal do hotel entrou em pânico. E em menos de 1 hora, a história começava a espalhar-se pelos bairros como Lorenzo desejava. Alguém tentara matar Lorenzo Duca. Alguém quase o conseguira. Lorenzo Duca fora ferido e escapara por pouco. Quando seu carro atravessou os imponentes portões de ferro da propriedade, o rumor chegara a todos os ouvidos que importavam, incluindo, esperava ele, ao único ouvido que caçava. Luca Barão já esperava no mármore do foyer quando a porta da frente se abriu. 2 dos guardas da casa ladeavam-no. No momento em que viram Lorenzo, os 3 homens endireitaram-se. A gola da sua camisa estava aberta. A manga direita do seu casaco estava escura e úmida, quase até ao punho. Entrou no hall de entrada como um homem que aguentara o seu próprio peso por demasiado tempo. A instabilidade deliberada e controlada de alguém cujo corpo estava cansado de uma forma que um corpo não deveria estar. Dom Lorenzo, Luca deu um passo à frente. O médico, vou acordá-lo agora. Não, doutor. A voz de Lorenzo era baixa e uniforme, afinada precisamente na oitava de um homem que se recusava ajuda por orgulho. Tragam uma garrafa de uísque para a biblioteca, e depois deixem-me, todos vocês. Preciso de silêncio esta noite, não de miminhos. Luca hesitou um instante. Depois assentiu, tal como assentira ao pai de Lorenzo antes dele, e afastou-se. Os guardas voltaram aos seus postos. A pesada porta de carvalho da biblioteca fechou-se atrás de Lorenzo, e ele girou a chave na fechadura, sozinho. Finalmente, moveu-se com uma velocidade e precisão que ninguém que o vira no foyer teria acreditado ser possível. Do topo da secretária de Nogueira, retirou um fino caderno de couro. Abriu-o a meio. A tinta nas páginas estava fresca, escrita pela sua própria mão 3 noites antes. Um livro-razão, cuidadosamente forjado com nomes de código, datas, rotas marítimas e números de conta. Tudo errado. Isca. Nada mais. Em seguida, um envelope grosso. Contou as notas dentro, por hábito, 20.000 euros em centenas, e deixou 3 ou 4 notas a sobressair da aba, como se um homem descuidado o tivesse aberto e esquecido de o fechar. Por fim, o vinho. Serviu uma taça cheia do barolo da família num cálice de cristal, gravado com as letras D.L. na base. Colocou o cálice na borda da mesa de Nogueira, a 3 centímetros da queda, perto o suficiente da mão estendida de Lorenzo para estar ao alcance fácil. Depois, de um copo simples no aparador, bebeu lentamente metade de um copo do mesmo vinho, para que o cheiro se instalasse no tecido da sua camisa e o calor do seu hálito. O relógio de pêndulo no canto bateu 8. Lorenzo deitou-se no sofá de couro marrom. O seu braço direito pendia frouxamente sobre o lado, os olhos fechados. Um homem preparava-se para morrer na imaginação de outrem, para que finalmente pudesse começar a viver dentro da verdade. 9h15 da noite. 1h15 de silêncio perfeito. Lorenzo aprendera há muito tempo a abrandar a sua própria respiração, até que parecesse a de um homem que já não estava inteiramente no quarto. O peito subindo num ritmo tão superficial que um observador nervoso poderia convencer-se de que parara de vez. Lábios ligeiramente entreabertos, os músculos do rosto macios, de uma forma que não estavam há 15 anos. Para quem se debruçasse sobre ele agora, ele era um homem cujo sangue o deixara mais completamente do que uma manga de camisa jamais poderia explicar. Ele esperava. O relógio de pêndulo no canto marcava o tempo. O fogo na lareira de mármore descaíra para um vermelho baixo e paciente. Lá fora, as primeiras chuvas fortes da estação começavam a cair contra os vidros num ritmo lento e irregular. Cada som no quarto era um som que Lorenzo passara a vida a aprender a ouvir. E então, ouviu o que esperava. Uma batida suave na porta, 3 toques leves, cuidadosos, respeitosos, o toque de alguém que não esperava resposta. Nenhuma resposta veio. Uma pausa de talvez 4 segundos. Depois o clique fraco e inconfundível de uma chave a deslizar na fechadura por fora. Havia apenas 3 cópias dessa chave em toda a propriedade. Uma estava no bolso de Lorenzo.
Uma pertencia a Luca Barão. A terceira estava guardada há mais de 20 anos no bolso frontal profundo de um avental de linho engomado. A porta abriu-se sem um som. Evelyn Marchetti entrou na biblioteca. Tinha 58 anos. O cabelo prateado preso arrumadamente na nuca, como o usava todos os dias, desde que Lorenzo aprendera a andar. As mãos vermelhas, nos nós dos dedos, de décadas de água quente e sabão forte. O seu uniforme estava imaculado. Servira a família Duca durante 21 anos. Tinha embalado Lorenzo no seu ombro na noite em que o seu pai fora sepultado, quando ele era um rapaz de 23 anos, soluçando nas dobras do seu vestido de manhã, ele chamara-lhe tia Evelyn desde o dia em que ela entrara naquela casa. Ela fechou a porta atrás de si, girou a chave na fechadura, lenta e deliberadamente, por dentro. Atravessou a carpete até ao sofá, sem pressa. Parou sobre ele por um longo momento, estudando-lhe o rosto como quem estuda um nó difícil que se tenta desatar há anos e finalmente recebeu as ferramentas para tal. Então, baixou-se. Do bolso do seu avental, tirou um pequeno espelho de mão, não maior que a palma da sua mão. Segurou-o a meio centímetro das narinas dele, observando. Uma névoa suave e fraca floresceu no vidro e desapareceu. Floresceu e desapareceu, tão lenta que um estranho poderia tê-la perdido. Pressionou 2 dedos contra o lado da sua garganta. Contou, lenta o suficiente, fraca o suficiente. Endireitou-se e então no rosto da mulher que o embalara na pior noite da sua infância, um sorriso espalhou-se. Não o sorriso de uma mulher preocupada. O sorriso de uma mulher que esperara por aquele momento durante 20 anos e começara a temer que ele nunca viesse. Ela meteu a mão no avental e tirou o telemóvel. Pôs-o no modo câmara. Há rostos que chamamos família, que acabam por ser os rostos que usaram uma máscara por mais tempo de todos. Evelyn moveu-se até a secretária de Nogueira sem um som. Abriu o caderno de couro na primeira página. Segurou o telemóvel por cima e pressionou o obturador. O clique suave e artificial de uma câmara moderna disfarçada para imitar um mundo mais antigo encheu a sala e desapareceu. Virou uma página. Clique. Virou outra página. Clique. Trabalhou com o ritmo calmo de uma mulher que dobrara 21 anos de roupa naquela casa e sabia exatamente quanto tempo cada tarefa devia demorar. 17 páginas. Cada nome de código, cada data, cada rota de navio falsificada, gravada num pequeno retângulo de vidro que sairia da propriedade no bolso do seu avental dentro de 1 hora. Ela não sabia que cada símbolo naquelas páginas era uma mentira. Lorenzo escrevera à mão 3 noites antes, sozinho naquela mesma secretária, ouvindo o mesmo relógio que ela agora escutava. Quando a última página fora capturada, fechou o caderno sem perturbar a posição da lombada. Virou-se para o envelope. Levantou a aba com 2 dedos. Tirou as primeiras 5 notas da pilha, não mais, o suficiente para serem encontradas mais tarde, se alguém perguntasse. O suficiente para provar que recebera a sua parte do acordo exatamente como prometido. Dobrou as notas uma vez e deslizou-as para o bolso interior cosido ao longo do forro do seu casaco de lã, onde outrora guardara as fotografias do seu único filho. Recolocou a aba do envelope, de modo que os cantos das notas restantes ficassem no mesmo padrão casual de antes. Não as contou novamente. Uma mulher que já roubou sabe nunca contar 2 vezes. Depois, virou-se para o vidro. O barolo brilhava escuro dentro do cristal. Do bolso fundo do seu avental, tirou um pequeno frasco, não maior que o seu polegar. O vidro estava frio. O líquido lá dentro era da cor de nada. Lorenzo no sofá não abriu os olhos, mas algures fundo no seu peito, uma parte dele que sobrevivera ao funeral do seu pai e a todos os invernos desde então, começou, muito quietamente, a morrer, porque ele sabia o que aquele frasco era. Nunca o vira na mão dela, mas sabia o que era. Era o mesmo veneno que fora encontrado no sangue de Antônio Duca há 15 anos. Numa autópsia, a família pagara a 3 médicos para enterrar um agente neuromuscular, incolor, inodoro, insípido, lento o suficiente para atingir o coração 4 horas após ingestão, impossível de rastrear uma vez metabolizado. Evelyn limpara o último vestígio do estudo de Antônio. Fora paga na altura com mais dinheiro do que jamais vira.
Sorrira ao rapaz de 23 anos a soluçar nos seus braços naquela mesma semana e nunca, em 15 anos, deixara o sorriso escapar. Agora, parada sobre o vinho de Lorenzo, ela inclinou o frasco e deixou cair 3 gotas deliberadas no cristal. Mexeu o vinho com uma fina vareta de vidro que tirara do porta-lápis da secretária, limpou a vareta cuidadosamente com um canto do seu avental e colocou-a exatamente onde estava. Substituiu o copo na mesa de Nogueira, a 3 centímetros da borda, precisamente como antes. Depois, com uma ternura que fez a sua própria mão hesitar por meio segundo, ajustou o cobertor cinzento de lã sobre os ombros de Lorenzo. Virou-se. Destrancou a porta. Saiu. Quando os nossos inimigos nos traem, ficamos zangados. Quando a mulher a quem chamamos tia nos trai, algo dentro de nós morre que nenhum cemitério na terra pode enterrar. 2 andares acima da biblioteca, na cozinha leste da propriedade, um tipo muito diferente de mulher aquecia uma garrafa de leite. Sophia Bennett tinha 28 anos. Trabalhava na Casa Duca há exatamente 3 semanas. O seu uniforme era um tamanho demasiado grande. A empregada anterior deixara-o para trás, e ninguém se lembrara de o ajustar para a nova rapariga. O seu cabelo estava preso num coque baixo, ainda úmido nas têmporas do vapor da pia. As suas mãos, pequenas e rápidas, moviam-se em volta do pequeno aquecedor de aço inoxidável com a economia prática de uma mulher que criara uma criança com muito pouco sono durante muito tempo. Na bancada de madeira à sua frente, uma bandeja já estava posta, uma garrafa térmica ainda ligeiramente quente ao toque, um pequeno copo recém-lavado, um pano úmido dobrado para limpar os cantos de uma boca pequena. A chaleira atrás dela expirava um suave fluxo de vapor na luz amarela. Emma sentava-se na cadeira alta ao lado da bancada, os pés a balançar 3 polegadas acima do chão de azulejo. Tinha 3 anos, as bochechas coradas com uma febre baixa que surgira naquela tarde e se recusava a ir embora. Tinha um coelho de pelúcia com uma orelha rasgada e um olho de botão em falta, o único presente que a sua mãe pudera comprar para o seu 2º aniversário, comprado a um vendedor de rua por $2 e cozido com linha de cozinha mais vezes do que ambas conseguiam contar. Sophia olhou e suavizou por um momento, o modo como as mães suavizam quando ninguém está a ver. Depois olhou de volta para o leite e lembrou-se sem querer lembrar-se da manhã, 6 meses atrás, quando ela se postara pela primeira vez nos degraus da frente desta propriedade. Daniel Bennett morrera há 4 semanas. Um camionista, um bebedor, um homem que passara os últimos 3 anos da sua vida a explicar a forma das nódoas nos braços da sua mulher como sua própria desajeitação. Morrera numa terça-feira, molhada numa curva que pegara demasiado depressa, com uma garrafa ainda na mão. No funeral. Sophia segurara Emma na anca e não chorara uma única lágrima. Simplesmente saíra da capela enquanto o padre ainda falava, e não voltara. A mulher que a entrevistara para a posição na propriedade, Duca fora Evelyn Marchetti. Evelyn fizera-lhe apenas 3 perguntas. Havia um pai na jogada? Não. Havia alguma família que viesse procurá-la? Não. A criança seria uma distração? Sophia prometera que não. Evelyn sorriu o sorriso profissional de uma mulher fazendo uma escolha muito cuidadosa e contratou-a antes que o chá nas suas chávenas arrefecesse. Sophia compreendera mesmo então porque fora escolhida. Fora contratada porque era pequena, porque era silenciosa, porque não tinha ninguém a quem ligar se algo corresse mal. Levantou a bandeja da bancada. Estendeu uma mão para Emma pegar. Juntas, entraram no longo corredor central e viraram para o oeste em direção à sala de estar que não fora espanada desde a manhã. Há trabalhos que são dados a uma pessoa precisamente porque parecem o tipo de pessoa que nunca se atreveria a fazer uma única pergunta. O corredor central da propriedade Duca estendia-se por 200 pés de ponta a ponta, coberto de parquet escuro e ladeado por altos retratos a óleo de homens mortos há pelo menos uma geração. Sophia moveu-se lentamente, a bandeja equilibrada na anca, a pequena mão quente de Emma enroscada na sua. A meio do corredor, passaram pela porta fechada da biblioteca de Lorenzo. Os passos de Sophia abrandaram por uma fração de segundo.
Vira Evelyn a sair apressadamente daquela porta há não mais de 10 minutos, a mover-se na direção da escada de serviço sem olhar para trás. Apenas com isso, Sofia tirara a única conclusão razoável que qualquer nova empregada tiraria. O dono da casa terminara o seu trabalho da noite e já subira para o quarto do segundo andar. A biblioteca atrás daquela porta estava vazia. Não devia pensar mais nisso. Parou na pequena mesa lateral entre dois retratos e colocou a bandeja com cuidado, para que o leite na garrafa térmica não tombasse. Virou-se para sua filha e baixou-se até que os seus rostos estivessem à mesma altura. Emma, ouve a mama, querida. A sua voz era mal audível. Olhou uma vez instintivamente para a porta fechada da biblioteca e depois de volta para a criança. Fica aqui, mesmo aqui ao lado da mesa. Não te moves. Não toques em nada nas paredes. A mamã tem que ir à sala de estar espanar. E depois a mamã volta logo. Só alguns minutos. Podes fazer isso por mim, meu tesouro? Emma assentiu. O seu pequeno queixo baixou-se uma vez gravemente, como assentia quando entendia que uma promessa lhe era pedida. Sofia beijou o topo da cabeça da sua filha. Levantou um pano dobrado da bandeja. Caminhou pelo corredor em direção à sala de estar e virou à esquina, fora de vista. O corredor estava muito silencioso. Emma ficou ao lado da pequena mesa. Uma mão em volta do coelho de uma orelha, a outra pousada contra a madeira polida. Podia ouvir a chuva contra as janelas na extremidade do corredor. Podia ouvir o tique baixo de um relógio algures atrás de uma parede. Podia ouvir fracamente o farfalhar do pano da sua mãe noutra sala. E então ouviu outra coisa. Um som vindo de dentro da porta fechada ao lado dela. Uma respiração lenta e pesada. In, out, in, out. O tipo de respiração que uma pessoa faz quando um corpo está muito cansado ou quando um corpo não está inteiramente bem. No pequeno mundo em que Emma vivera durante 3 anos, uma respiração que soasse assim significava apenas uma coisa. Alguém naquele quarto estava doente. A memória chegou antes que pensasse em convidá-la. A sua avó, 6 meses antes do segundo aniversário de Emma, numa cama estreita com lençóis brancos, respirando exatamente daquela maneira durante 2 noites antes de ir embora e não voltar. Emma olhou para a porta fechada. Olhou para o corredor por onde a sua mãe fora. Olhou de volta para a porta. Levantou-se na ponta dos pés, os seus pequenos dedos agarrando a maçaneta de latão polido. Girou sem esforço. Evelyn, na sua pressa para sair, esquecera-se de a trancar por dentro. A porta abriu-se sobre dobradiças silenciosas. Emma deu um pequeno passo após o outro para uma sala onde nenhum membro da equipa doméstica jamais tivera permissão para entrar sozinho. As crianças nunca pararam para perguntar se podiam cuidar. Elas simplesmente cuidam. A sala estava quente. Foi a primeira coisa que Emma notou. O corredor atrás dela estava frio e escuro. Mas aquela sala cheirava a lenha e a algo mais antigo. Algo como o couro de uma cela que o seu avô a deixara tocar uma vez. A alta lâmpada na secretária de Nogueira projetava uma luz amarela suave sobre a carpete. As pesadas cortinas de veludo tinham sido fechadas contra a chuva. Toda a sala parecia o interior de um livro para o qual ela não era velha o suficiente para ler. Deu 2 pequenos passos à frente. O sofá de couro marrom ficava ao longo da parede do fundo, as suas costas altas voltadas para a porta. De onde estava agora, podia ver o perfil de um homem deitado ao longo dele. A sua cabeça repousava sobre uma pequena almofada escura. Um braço pendia sobre o lado, os dedos soltos. O seu peito subia e descia no mesmo ritmo lento e pesado que ouvira no corredor. Emma sabia quem ele era. A sua mãe mencionara o seu nome e advertência muitas vezes na voz baixa e cuidadosa que as mães usam para as partes do mundo que não podem controlar. O tio que possuía a casa grande, o tio que não gostava de crianças, o tio cuja porta ela nunca devia abrir. Sofia o dissera tantas vezes que na mente de Emma, o nome e a advertência tornaram-se uma única palavra. Não te aproximes do tio Duca. Ele está ocupado. Ele não gosta de meninas, mas ele estava doente. As pequenas sobrancelhas de Emma franziram-se na concentração de uma criança de 3 anos a tentar reconciliar 2 regras do mundo que não se encaixavam uma na outra. Ela não sabia o que fazer sobre um homem que estava doente e a quem não lhe era permitido aproximar-se.
Só sabia que ele estava doente. Os seus olhos passaram pelo rosto dele e varreram a secretária de Nogueira ao lado do sofá. Ela não sabia o que era um caderno de couro. Ela não sabia o que era um envelope de notas de $100. Ela não tinha razão para olhar para nenhum deles, e não olhou. Mas viu o vidro. Estava no canto da Nogueira, perto o suficiente da mão estendida do homem adormecido para que os seus dedos pudessem fechá-lo num único movimento. O líquido lá dentro era muito escuro, quase preto na luz fraca. Refletia a luz da lâmpada ao longo da sua borda numa única linha fina e vermelha. E naquele instante, 3 anos da curta vida de Emma colapsaram para dentro. Ela tinha 2 anos novamente. Num quarto alugado onde o papel de parede se descolara em todos os cantos, Daniel Bennett sentava-se na única cadeira, um copo na mão. O líquido lá dentro era da cor de tudo o que Emma aprendera a temer. Lembrou-se do som de uma garrafa a estilhaçar-se contra a parede atrás da cabeça da sua mãe. Lembrou-se de Sofia no chão. Lembrou-se das suas próprias mãos pequenas a tentar levantar a sua mãe e do gosto salgado das suas próprias lágrimas. Na lógica torta, mas inabalável de uma criança de 3 anos, o vinho era a coisa que transformava boas pessoas em monstros. Emma parou na luz amarela e olhou para o copo escuro ao lado da mão do tio Duca. Um medo muito antigo e muito simples subiu-lhe ao peito. Há dores ensinadas a uma criança tão cedo que a própria dor se torna os olhos com que ela mais tarde vê o que os adultos não conseguem. Ela já não pensou nisso. Mãos pequenas são muito mais corajosas do que sabem. Emma caminhou até a secretária de Nogueira nas pontas dos pés. O coelho de uma orelha ainda debaixo do braço esquerdo. Teve de se levantar nas pontas dos pés para alcançar a borda da secretária. O queixo mal ultrapassava a madeira polida. Deste ângulo, o copo escuro pairava acima dela, como algo que ela não fora construída para levantar. Envolveu ambas as suas pequenas mãos à volta da barriga do cristal. Os seus dedos não se encontravam do outro lado. Levantou. O peso surpreendeu-a. Pensara que um copo pesaria o que um copo de leite pesava, e não pesava. Baixou-o de volta para a secretária por um momento, respirou fundo e levantou-o novamente. Desta vez, levou-o contra o peito com ambas as palmas. Atravessou a carpete lentamente, um passo cuidadoso após o outro. A meio caminho da sala, teve de parar e ajustar a sua aderência, apoiando a base do copo brevemente contra a frente do seu pequeno vestido. Depois continuou. O coelhinho caíra debaixo do seu braço sem que ela notasse. Não se virou para ele. No canto da biblioteca, perto da alta janela, ficava um pesado vaso de cerâmica. De dentro dele, subia uma planta larga e de folhas escuras que Evelyn regara todos os domingos durante anos. Emma parou em frente a ele. Levantou o cálice de cristal com ambas as mãos, até que a sua borda ultrapassou as folhas. Derramou. O líquido vermelho escuro escorreu pela veia de uma folha, passou por outra e desapareceu no solo marrom solto à volta do caule da planta. Desapareceu sem som e sem rasto. Emma esperou até que a última gota lenta seguisse as outras para a terra. Depois levou o copo vazio cuidadosamente de volta à sala e colocou-o na pequena mesa lateral ao lado da secretária. Fora do caminho, voltou para o corredor em pés rápidos e silenciosos. A bandeja da sua mãe ainda estava na pequena mesa de canto onde Sofia a deixara. Emma estendeu a mão e fechou ambas as mãos em volta do pescoço da garrafa térmica quente. Levou-a para a biblioteca, aninhada contra o meio, como vira outrora a sua mãe levar um gatinho recém-nascido. De volta ao lado da secretária de Nogueira, levantou novamente o copo de cristal vazio, colocou-o em pé e desapertou a tampa da garrafa térmica com 2 voltas muito sérias do seu pequeno pulso. Inclinou a garrafa térmica. Leite branco escorreu lentamente, um pouco irregularmente para o copo. Continuou a verter até que o leite atingiu a mesma altura onde estivera o vinho. Algumas gotas espalharam-se pelo couro marrom do braço do sofá, mais próximo da secretária. Os olhos de Emma arregalaram-se. Esfregou o leite derramado com a manga do vestido, o que apenas o espalhou numa pequena mancha pálida que secou rapidamente num halo suave e escuro que ela não conseguia desfazer. Colocou a garrafa térmica no chão. Pegou no copo de cristal, ambas as mãos debaixo dele, e colocou-o de volta na secretária de Nogueira.
Mediu com a sua pequena palma a distância entre a borda e a base, 3 larguras dos seus próprios dedos, exatamente onde estivera. Ela não sabia que acabara de salvar a vida de um homem. Ela estava apenas a pensar muito simplesmente que vinho era mau e leite era bom e que este tio não devia beber vinho. Ela não resgatara um rei da máfia com coragem ou estratégia. Ela resgatara-o com uma memória que desejava não carregar. Emma virou-se de volta para o sofá. O tio não se movera. O seu peito continuava a subir e descer naquele ritmo lento e irregular. Ficou perfeitamente imóvel por um momento ao lado dele, estudando-o como as crianças pequenas estudam coisas adormecidas, como se uma pessoa adormecida fosse um puzzle cujas peças não deviam ser tocadas. Então os seus olhos captaram o cobertor de lã. Alguém que ela não sabia que era, Evelyn, tinha deixado cair um cobertor de lã cinzenta sobre os seus ombros mais cedo naquela noite. Durante os longos minutos em que ela estivera ocupada com o vinho e o leite, o cobertor escorregara. Pendia agora num ângulo estranho, um canto a arrastar-se pela almofada de couro, o outro escorregara quase até ao seu cotovelo. O seu peito estava descoberto. Na cozinha leste, Sofia a avisara uma centena de vezes que uma pessoa doente devia ser sempre mantida quente. O frio piorava as doenças. O frio fazia as avós não voltarem. Emma esticou-se nas pontas dos pés. As suas pequenas mãos fecharam-se em volta do canto solto do cobertor. Puxou-o para cima lentamente, cuidadosa para não puxar com demasiada força, e colocou-o alto sobre o seu peito e até a base da sua garganta. Suavizou-o com uma palma aberta. Ajustou o canto perto do seu ombro para que ficasse reto em vez de amassado. Recuou para olhar. Estava melhor. Então os seus olhos caíram sobre a secretária de Nogueira. O grosso envelope marrom estava na borda, tão perto de cair que a nota mais externa estava de facto inclinada para o ar vazio. No mundo em que Emma vivia, um pacote de papel tão longe da borda de uma mesa era um pacote de papel que estava prestes a cair no chão. Derrubara o envelope de compras da sua mãe do balcão da cozinha uma vez e houve muita correria para recolher notas de dólar antes que o seu pai voltasse para casa. Ela ainda se lembrava de como as mãos da sua mãe tremiam. Emma estendeu a palma da mão e empurrou o envelope para dentro, sobre a madeira polida, suavemente, até que descansou firmemente no meio da secretária. Não levantou a aba, não olhou para dentro. Ela não sabia que continha mais dinheiro do que a sua mãe ganhara em 3 anos. Era simplesmente um envelope que quase caíra, e agora não cairia. Ao lado do envelope jazia o caderno de couro marrom. As suas páginas estavam abertas numa forma de leque. A propagação do meio virada para cima em direção ao teto. Sofia dissera-lhe uma centena de vezes que tudo o que ficasse aberto recolheria pó. Que o pó era desrespeitoso. Que um livro deixado aberto esquecia como fechar-se novamente. Emma fechou o caderno com ambas as mãos cuidadosamente e passou a ponta do seu pequeno dedo pela borda para que as páginas ficassem planas. A secretária parecia arrumada agora. Tudo nela estava exatamente onde o sentido do mundo de uma menina pequena pensava que as coisas deviam estar. Virou-se de volta para o homem adormecido e, pela primeira vez, permitiu-se olhar para o seu rosto sem pressa. A sua pele estava áspera na mandíbula. As suas pálpebras tremiam levemente, como as da sua mãe quando sonhava com o velho apartamento. Havia uma fina cicatriz prateada na sua têmpora esquerda que ela nunca vira de longe, e mesmo a dormir, pensou. Este tio parecia muito triste. Há crianças de 3 anos que conseguem arrumar um quarto com mais cuidado do que a maioria dos adultos, porque para elas, tudo no seu lugar significa tudo está seguro. Ela estava quase a terminar. Havia uma pequena coisa que faltava fazer e que ainda não estava acabada. E Emma sentia-o como as crianças sentem coisas inacabadas, como um pequeno puxão no meio do peito. Aproximou-se do sofá. Levantou a mão direita hesitantemente, como uma criança se aproxima de um pássaro que pode voar. Deixou as pontas dos seus dedos pousarem no cabelo macio e escuro na sua têmpora. Depois, muito lentamente, alisou-o para trás da testa. Uma vez, 2 vezes, o gesto era um que aprendera da sua própria mãe. Na noite em que Sofia lhe acariciou o cabelo depois de um mau sonho, o gesto que as pessoas fazem umas às outras quando não têm outro tipo de remédio. Lorenzo não se moveu. Na superfície do seu rosto nada mudou.
Emma aproximou-se o suficiente para que a sua pequena testa quase roçasse na sua bochecha. Baixou a voz para um sussurro tão suave que apenas o espaço quente de ar entre eles podia ouvi-lo. Tio, por favor, não bebas mais vinho. O leite é melhor para ti. A Emma não quer que te magoes como a mamã. Permaneceu ali por mais um momento. Depois endireitou-se e esperou, perfeitamente imóvel, observando para ter certeza de que os seus olhos não abriam. Não abriram. Recuou uma vez, duas vezes. Atravessou a carpete com pés silenciosos. Levantou o pequeno coelho de onde caíra mais cedo à noite, enfiou-o debaixo do braço e estendeu a mão para a porta. A maçaneta girou na sua palma. A porta abriu-se com o mais leve sopro. Saiu para o corredor. A porta fechou-se atrás dela. A sala estava silenciosa novamente. A chuva ficara mais forte contra as altas janelas. O fogo na lareira de mármore acalmara-se num brilho baixo e constante, e ao longo da têmpora esquerda do homem no sofá. Uma pequena lágrima não convidada escorreu por baixo de uma pálpebra fechada, correu lentamente pela linha da sua bochecha e desapareceu no couro macio da almofada do braço por baixo da sua orelha. 23 anos. 23 anos desde a noite em que segurara o seu pai nos próprios braços num armazém que ainda conseguia cheirar enquanto dormia. Em todos esses anos, nenhuma mão tocara no seu cabelo com qualquer propósito, além de o matar, de o adormecer para que pudesse ser morto, ou de lhe tirar algo que ele não queria dar. Nenhuma voz alguma vez sussurrara ao seu ouvido sem um preço dobrado no sussurro. Nenhum calor jamais fora colocado sobre os seus ombros que não fosse pago adiantado. Ele não planeava sentir nada naquela noite. Planeava apenas apanhar um traidor. Construíra a sua própria armadilha com as próprias mãos, e construíra-a bem. Mas há muros que um homem constrói de sangue e de tempo, e basta o sussurro de uma criança de 3 anos para abrir a primeira fissura verdadeira neles. 3 minutos depois, Sofia virou a esquina da sala de estar, pano dobrado na mão, e parou tão subitamente que a bandeja na sua anca quase escorregou. Emma não estava ao lado da pequena mesa de canto. Emma estava em pé à porta fechada da biblioteca. Sofia atravessou o corredor em 6 passadas rápidas e ajoelhou-se em frente da sua filha. Agarrou Emma pelos 2 ombros. A sua voz saiu num sussurro baixo e urgente. O sussurro de uma mulher que já aprendera que erros numa casa como esta não são perdoados. Emma, Emma, olha para a mamã. Entraste lá? Entraste? Emma olhou para cima. Assentiu uma vez, solene, honesta. A cor desapareceu completamente do rosto de Sofia, de tal forma que até Emma notou. Sofia virou a cabeça em direção à porta da biblioteca. Estendeu uma mão trêmula e abriu a porta 1 único centímetro. Inclinou-se e olhou. O tio ainda estava deitado no sofá marrom. Os olhos estavam fechados. O peito ainda subia e descia. Não se movera. Não parecia zangado. Parecia, para o tremendo alívio de Sofia, exatamente como um homem que dormira através do que quer que a sua filha tivesse feito. Ela não ousou chamá-lo. Não ousou acordá-lo. Mas também não o podia deixar ali deitado daquela forma. Mesmo da porta, conseguia ver a ferrugem escura de sangue seco ao longo do punho da sua camisa. Na cozinha leste da propriedade, fora ensinada na sua primeira semana que nenhum homem da casa devia ser visto a sangrar sem que alguém o atendesse imediatamente. Levantou Emma e pô-la no chão encostada à parede, ao lado da mesa da bandeja. Ajoelhou-se novamente, apertando os ombros da filha com dedos cuidadosos. Senta-te aqui. Não te moves. Nem 1 centímetro. Estou a falar a sério, meu tesouro. Emma assentiu, olhos arregalados. Sofia levantou-se. Levantou o pano dobrado da sua bandeja. Entrou na biblioteca sozinha. Não olhou para a secretária de Nogueira. Não viu o caderno de couro fechado ou o grosso envelope pousado ordenadamente no seu centro. Não olhou para o copo de cristal com o seu líquido branco desconhecido, ainda a 3 dedos da borda. Os seus olhos não viajaram em lado nenhum da sala, exceto para o homem deitado no sofá. Atravessou a carpete com pés silenciosos. Ajoelhou-se ao lado dele com o pano úmido e quente. Limpou muito gentilmente o sangue seco ao longo da borda do seu punho e à volta da pequena mancha no topo da sua manga. Ajustou a pequena almofada debaixo da sua cabeça. Tinha-se inclinado num ângulo e o seu pescoço doeria de manhã.
Puxou o cobertor de lã um pouco mais para cima, até a base da sua garganta. Não levou nada. Não olhou para mais nada. Depois levantou-se, saiu de costas da sala, levantou Emma nos seus braços e fechou a porta atrás de si sem um som. Há pessoas que entram numa sala apenas para ver um ser humano e não uma oportunidade. O som dos passos de Sofia desvanecia-se pelo corredor. A pesada porta de carvalho da biblioteca fechou-se por talvez mais 10 segundos. Lorenzo não se moveu. Depois abriu os olhos. Sentou-se lentamente. O seu ombro doía onde a navalha o cortara às 4 da manhã. A manga direita ainda se sentia ligeiramente úmida, onde o pano quente da jovem empregada lhe limpara o sangue. Tocou no tecido uma vez com 2 dedos e depois olhou por muito tempo para o líquido branco pálido dentro do copo de cristal na secretária de Nogueira. Não o levantou. Não precisava. Já sabia o que deveria estar naquele copo e já sabia o que não estava. O que precisava agora era a prova. Debaixo da secretária, perto do seu joelho direito, havia um pequeno sino de latão, não maior que um dedal, aparafusado à parte inferior da madeira. Pressionou a língua dele 2 vezes com o polegar. O sinal era um que apenas Luca Barão conhecia. 2 cliques significavam 3 coisas de uma vez. A armadilha fechou-se. Mantenha a casa silenciosa. Traga o equipamento. Em 4 minutos, a porta da biblioteca abriu-se e fechou-se novamente. Luca entrou carregando uma pequena mala médica de couro. E atrás dele, o Dr. Salvatore Costa, o médico da família, que assinara a certidão de óbito de Antônio Duca há 15 anos e que nunca fizera uma pergunta em todos os anos desde então. Nenhum dos homens falou. Luca trancou a porta. Lorenzo abriu a gaveta de cima da secretária de Nogueira. De dentro dela, levantou um segundo copo de cristal, idêntico em todos os aspectos visíveis ao que estava no canto da secretária. Este segundo copo continha o último veneno do qual ele se servira antes de se deitar no sofá às 8 horas. Ele trocara os 2. O vinho no copo visível nunca fora vinho, mas uma mistura de sumo de uva escuro e uma colher de açúcar preparada naquela tarde numa despensa trancada. O que Evelyn pingara as suas 3 gotas incolores era já um chamariz. O que Emma derramara na planta em vaso já era uma mentira. O verdadeiro veneno estivera na gaveta o tempo todo. O Dr. Costa pegou no copo da gaveta sem uma palavra. Envolveu-o cuidadosamente num pano preto e colocou-o dentro da mala médica. Saiu pela passagem de serviço na parte traseira da biblioteca. Meia hora depois, Costa regressou. O seu rosto estava pálido sob a sua calma clínica. Agente neuromuscular, disse ele calmamente. A mesma fórmula, Dom Lorenzo. A mesma que encontramos no sangue do seu pai há 15 anos. Lorenzo não respondeu por um longo momento. Depois assentiu uma vez. Luca caminhou até a alta estante na parede leste. Atrás da terceira prateleira de cima, escondidas entre as lombadas de volumes legais que ninguém abrira em uma década. 3 minúsculas câmaras gravavam desde o meio-dia. Uma apontada para o sofá, uma para a secretária de Nogueira, uma para a porta da biblioteca. Luca ligou a pequena unidade a um portátil e virou o ecrã para que Lorenzo pudesse ver. Lorenzo sentou-se lentamente. O primeiro rosto no ecrã era o de Evelyn. Ele viu cada segundo. Viu-a fotografar o caderno página por página. Viu-a meter 5 notas no bolso interior do seu casaco. Viu-a tirar o frasco do seu avental e deixar cair 3 gotas no cristal. Viu os seus próprios dedos a ajustar um cobertor sobre os ombros do rapaz que ela outrora abraçara no funeral do seu pai. Durou 27 segundos. Depois o seu rosto desmoronou-se e ela inclinou-se sobre a mesa, a testa quase a tocar na madeira, e começou a chorar de uma forma que não tinha mais nada para esconder. Confessou tudo. Há 6 meses, o seu único filho, Enzo, de 32 anos, um pedreiro em Póvoa de Varzim, fora levado da sua própria porta por 4 homens num carro. Não fora ouvido desde então, exceto através de uma chamada telefônica a cada 2 semanas, em que lhe era permitido falar 7 frases, sempre as mesmas frases, numa voz que ficava mais fina a cada vez. Os homens que o detinham trabalhavam para Dom Salvatore Bianchi, chefe da família rival do outro lado do rio. Se Evelyn cooperasse totalmente,
Disseram-lhe que Enzo voltaria para casa vivo. Se não o fizesse, descreveram em detalhe o que voltaria em vez dele. Lorenzo ouviu sem interromper. Ele esperava por essa parte. O que ele esperava era a próxima resposta. Tia, quem te entregou esse frasco hoje, aqui dentro desta casa? Os ombros de Evelyn tremeram. Levantou os olhos. Marco Rossi. O nome assentou na mesa de pedra entre eles como um peso que nenhum deles queria tocar. Marco Rossi, a mão direita de Lorenzo. O seu consigliere. Nos últimos 12 anos. O homem que levara uma bala destinada a Lorenzo num beco do Porto há 7 anos e passara 3 semanas num leito de hospital recusando morfina porque queria estar acordado caso voltassem. Marco, que comera à mesa de Antônio quando Antônio ainda estava vivo. Marco, que ajudara a carregar o caixão de Antônio. O plano, sussurrou Evelyn, foi de Marco desde o início. Envenenar Lorenzo, tomar o trono, fundir o que restava da rede Duca nas participações Bianchi. Em troca, Marco ficaria com metade, Bianchi ficaria com metade, e o nome Duca desapareceria lenta e silenciosamente da cidade. Mas algo em Marco sentira a mudança naquela noite. Lorenzo voltara do Continental demasiado cedo. Trancara a biblioteca demasiado firmemente. Recusara o médico demasiado facilmente. Em algum lugar, neste exato momento, Marco já estava a pensar 2 passos à frente. Lorenzo levantou-se, caminhou à volta da mesa e pousou a mão no ombro de Evelyn, o mesmo ombro que ela lhe oferecera na sepultura do seu pai. Tia, amanhã de manhã voa para a Sicília. Luca vai contigo. Enzo estará em casa antes do fim da semana. Dou-te a minha palavra. Há pessoas que nos traem por ganância, e há pessoas que nos traem porque alguém as forçou a escolher entre nós e a coisa que mais amavam nesta terra. Amanhã irrompeu sobre a cidade, cinzenta e limpa. A chuva da noite anterior escoou-se para o asfalto úmido e um céu baixo. Às 7h45, o portão da frente da propriedade Duca abriu-se o suficiente para deixar passar 2 pessoas. Uma jovem empregada num casaco escuro e a sua filha de mãos dadas. A manhã de sábado no mercado de Ferry era a única hora da semana que lhes pertencia. Sofia negociara na sua primeira entrevista com Evelyn. Das 8 às 9, todos os sábados fora da propriedade com a criança. Em troca, aceitaram um salário 1/3 abaixo do padrão da casa. Nunca se arrependera da troca. Emma caminhava ao lado da sua mãe na calçada úmida, o coelho de uma orelha enfiado na dobra do seu braço esquerdo. Ao redor do seu pulso esquerdo, usado com orgulho contra a palidez da sua pele, estava uma pequena pulseira trançada de fio vermelho. Sofia comprara há 3 semanas a uma velha numa banca 2 quarteirões a leste. Os últimos $15 da sua bolsa, gastos num presente de aniversário para uma filha que completava 3 anos. A velha atara o fio com os seus próprios dedos artríticos e dissera a Emma, com um sorriso que lhe faltavam vários dentes: este fio vermelho impede uma criança de se perder. Emma amava aquela pulseira mais do que qualquer outra coisa que já possuíra. Recusara-se a dormir nas primeiras 2 noites sem ela no pulso. Pararam na banca de fruta perto do meio do mercado. Sofia debruçou-se sobre uma caixa de madeira de pequenas maçãs verdes, virando cada uma entre os dedos para verificar se havia manchas moles. Emma ficava à sua anca, a cantarolar uma canção desafinada para o coelho debaixo do braço. A carrinha preta parou junto ao passeio, 4 pés atrás delas. Não houve um guincho de travões, nem um rugido de motor. Apenas o deslizamento silencioso dos pneus no asfalto molhado. Sofia endireitou-se a meio, maçã na mão. A porta lateral da carrinha rolou aberta. 4 homens de bonés escuros e jaquetas escuras saíram para o passeio. Os olhos de Sofia encontraram os do homem à frente. Vira-o 3 noites antes no corredor perto da cozinha leste. Era um dos guardas noturnos da propriedade, um dos homens de Marco Rossi. A maçã caiu da sua mão e rolou entre 2 caixas. Ela lançou-se para Emma, varrendo-a contra o peito, e inspirou o ar que teria sido um grito antes que o som pudesse sair da sua garganta. O segundo homem estava atrás dela. Uma agulha entrou no lado do seu pescoço, quente e rápida. As suas pernas dobraram-se. A última coisa que sentiu foi Emma a ser tirada dos seus braços.
Emma começou a chutar. Começou a gritar. Mamã! 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 Tinha 3 anos, mas algures no rugido nos seus ouvidos, lembrou-se do jogo que a sua mãe a fizera praticar repetidamente no chão da cozinha do pequeno apartamento que deixaram há 6 meses. Se alguém te levar e a mamã não puder seguir, deixa uma coisa para trás para a mamã te encontrar. Emma mordeu forte o interior da bochecha para que os seus pequenos braços se lembrassem de obedecer. Estendeu a mão direita sobre o peito e enroscou os dedos à volta do fio vermelho no seu pulso esquerdo. Puxou com toda a força que o seu corpo de 3 anos tinha. O fio mordeu-lhe a pele. Rompeu-se. A pequena pulseira trançada caiu no chão molhado do passeio entre 2 bancas de mercado. Foi levantada para a carrinha. A porta bateu. Os pneus patinaram uma vez no asfalto escorregadio e depois encontraram aderência. A carrinha acelerou para sul, pegou na primeira curva sem sinalizar e desapareceu. Toda a abdução demorou 47 segundos. Há jogos que as crianças aprendem em cozinhas, e há jogos que um dia salvarão as vidas de uma família inteira. 902. Lorenzo estava na sua secretária na biblioteca, o café frio ao seu lado, a rever o horário de vigilância do apartamento de Marco no lado leste, quando a porta se abriu sem bater. O rosto de Luca Barão estava da cor de papel. Dom Lorenzo, o mercado de Ferri, há 6 minutos. Lorenzo levantou-se antes que Luca terminasse a frase. A câmara na banca de vegetais apanhou a matrícula. Matrículas falsas, mas os nossos homens confirmaram a carrinha. 2 dos homens eram nossos ou de Marco. Houve um longo momento em que nada na sala se moveu, exceto o ponteiro dos segundos do relógio de pêndulo no canto. Lorenzo não falou. Cruzou até ao alto armário ao lado da estante, abriu a gaveta inferior e levantou a sua bereta pessoal. Verificou o carregador. Deslizou um segundo carregador para o bolso interior do seu casaco. Pôs o casaco sobre o ombro. Evelyn apenas o enfaixara 12 horas antes e não doía, pois a dor já não lhe pertencia. Estavam no carro em 90 segundos. O mercado de Ferry ficava a 7 minutos de trânsito normal. O condutor fez em 4. Quando o carro parou junto à banca de fruta, a multidão já se dispersara. Uma única caixa virada jazia na sarjeta. Maçãs verdes rolaram pelo pavimento molhado e pararam contra o passeio. Nenhum sirene, nenhum uniforme, nenhum único carro da polícia à vista. Mais tarde, saberiam que Marco ordenara que o relé de alarme da esquadra local fosse desativado às 8 da manhã. O carro patrulha mais próximo não recebera nenhum sinal. Lorenzo saiu para o ar úmido. Caminhou até a banca de fruta sem pressa, porque apressar-se naquele momento não desfazeria nada do que já acontecera. Ajoelhou-se lentamente sobre um joelho na pedra fria do passeio. Pousou as pontas dos dedos no chão molhado e olhou. Entre 2 das caixas de madeira, semi-escondido por uma ripa partida, jazia um pequeno círculo trançado de fio vermelho. Pegou nele, reconheceu-o de imediato. Naquela manhã, passando pela sala de jantar leste a caminho da biblioteca, vira a pequena filha da nova empregada sentada numa cadeira demasiado grande para ela, a bater os calcanhares no degrau de madeira e a comer uma torrada. Mal olhara para ela, mas o olho de um homem que passara 15 anos a catalogar todos os detalhes do mundo à sua volta notara, sem querer notar, a pequena pulseira vermelha no seu pulso esquerdo. Fechou o punho em volta do fio partido. E nesse fechar do punho, 15 anos voltaram à sala sem pedir permissão. Uma noite molhada no Armazém 7, nos Cais a Sul. Um pai deitado em cimento frio. A mão de um pai a ficar fria, agarrando a gola do filho. O último sussurro de um pai, afinado pela chuva e pelo sangue. Não deixes que o teu ódio te transforme num homem sem nada para proteger, filho. Lorenzo prometera. E durante 15 anos, viveu o exato oposto dessa promessa. Tornara-se um homem sem nada para proteger, precisamente para que ninguém pudesse tirar nada dele novamente. Fora uma maneira muito segura de viver. E fora também uma maneira muito morta de viver. Mas hoje, de repente, sem permissão, ele tinha algo. Há fios vermelhos tão pequenos que apenas o coração certo os pode ver. Mas uma vez vistos, nenhuma corrente na terra os pode apagar. Sofia acordou para a escuridão e o gosto de ferro na língua. A cabeça latejava fracamente na base do crânio,
onde a agulha entrara. Os pulsos estavam atados atrás dela a algo que parecia uma coluna de aço fria. O metal a cavar nos pequenos ossos do antebraço. O ar à sua volta cheirava a peixe velho e ferro enferrujado e algo oleoso que ela não queria nomear. Por um momento, o terror fechou-se sobre o seu peito tão completamente que ela não conseguia respirar. Então ouviu um pequeno som à sua direita e todas as outras coisas no mundo ficaram silenciosas. Mamã. Emma estava sentada no chão de cimento ao lado dela, pernas cruzadas, um iPad a brilhar fracamente nas suas pequenas mãos. Um dos guardas, num raro instinto que não era inteiramente crueldade, dera à criança um tablet carregado com um desenho animado para a impedir de gritar. As bochechas de Emma estavam marcadas com as faixas secas de lágrimas já choradas. Mas ela não estava a chorar agora. Estava a olhar para a sua mãe com a atenção grave e paciente de uma criança que entendera, sem ser dita, que aquele não era um momento para chorar. Sofia virou a cabeça o máximo que as cordas permitiam. Dentro do forro do seu casaco, cosido na costura ao longo das costelas esquerdas, havia um segundo telemóvel fino, do tamanho de um cartão de crédito. Comprara-o há 2 anos, no último mês de vida de Daniel Bennett. Carregara-o todos os dias desde então, sem nunca dizer a ninguém por quê. Agora, pela primeira vez, a sua existência fazia sentido. Ela não conseguia alcançá-lo com as mãos, mas não precisava. Precisava apenas da sua voz. Emma Toro, chega mais perto, querida. Não te levantes. Rasteja. Emma pousou o tablet e arrastou-se sobre os joelhos até que a sua pequena orelha estivesse a centímetros da boca da sua mãe. Ouve a mamã. Isto é muito importante. Na mamãs casaco deste lado, há um pequeno telemóvel. Um pequenino. Quando a mamã te disser, tu carregas e falas com a mamã como se estivesses a contar à mamã uma história sobre esta sala. Tudo o que cheiras, tudo o que vês, tudo o que ouves. Mas dizes em voz alta, certo? Mais alto que um sussurro, como se estivesses a contar à mamã com muito cuidado. Emma assentiu uma vez gravemente. Sofia guiou os dedos da sua pequena filha com o queixo até que encontraram a costura do casaco. Emma enfiou a mão lá dentro. O pequeno telemóvel acordou ao seu toque. Sofia tinha programado um número nele. O número pertencia a Luca Barão. A chamada conectou-se. Emma sentou-se sobre os calcanhares, aninhou o pequeno dispositivo no colo e começou obedientemente a contar à sua mãe uma história. Mamã, cheira a peixe velho aqui, e ouço os barcos a fazerem o barulho da buzina. Há um grande cano amarelo na parede, como o do dia em que me levaste para limpar o armazém nos cais. Lembras-te, mamã? Aquele com o cano amarelo? Na sala de comando da propriedade Duca, uma lista impressa de 11 armazéns a sul jazia plana na mesa. Luca estava sobre ela com uma caneta vermelha. Riscou 3 nomes apenas na primeira frase. Emma continuou na mesma voz vagarosa e cantada. Há grandes garras amarelas lá fora da janela. Mamã, a subir e caixas azuis. Tantas caixas azuis empilhadas. Há um gato marrom. Passou a correr. Luca parou a caneta vermelha a meio do ar. Armazém número 7. Os cais a sul. O armazém onde Antônio Duca morrera. Uma criança de 3 anos não sabe que está a desenhar um mapa. Ela está apenas a contar à sua mãe sobre o mundo à sua volta. Às 4 da manhã, os cais a sul jaziam silenciosos sob uma fina neblina úmida que cheirava a salitre e ferro enferrujado. Lâmpadas de halogênio na extremidade do cais projetavam longos cones de luz aquosa sobre o asfalto molhado. Entre elas, o armazém número 7 erguia-se da escuridão como um baixo túmulo de aço. Lorenzo saiu do carro sozinho. À sua volta, invisíveis. 22 homens da família Duca já tinham tomado as suas posições nas sombras entre os contentores. Luca estava no lado norte, uma mão no rádio, a outra na coronha do seu rifle. Sem faróis, sem motores, sem vozes. O plano fora ensaiado 2 vezes em papel e 1 vez em silêncio. Lorenzo carregava uma mala de couro preta na mão esquerda. Dentro dela estavam documentos de transferência falsificados, assinaturas falsificadas, selos falsificados, cláusulas falsificadas, entregando toda a rede Duca a Marco Rossi.
papéis feitos para lhe comprar 90 segundos dentro daquele edifício. Caminhou para a porta sozinho, como a mensagem de texto de Marco exigira. Abriu-a. O interior do armazém era frio e vasto. Uma única lâmpada de trabalho ardia no centro do chão, projetando um círculo amarelo cru sobre o cimento. Nesse círculo estava Marco Rossi. A sua mão direita segurava uma pistola pressionada contra o lado da cabeça de Sofia. Os pulsos de Sofia ainda estavam atados a uma coluna de aço atrás dela. O seu rosto estava pálido, mas os seus olhos estavam abertos. Aos seus pés, sentada no cimento frio com os joelhos puxados para cima sob o queixo pequeno, estava Emma. Os seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Já não chorava. Chorara o dia inteiro e acabara. Marco sorriu ao ver Lorenzo. Era o sorriso largo e destemido de um homem que acredita já ter ganho o caso no chão. Dom Lorenzo, ambas as mãos onde eu possa vê-las. Lorenzo pousou a mala. Levantou ambas as mãos lentamente. A mão direita parou por um instante mais longo que a esquerda. Num gesto que parecia a quem visse Marco, a fadiga resignada de um homem derrotado, Marco afastou-se de Sofia. Caminhou até a mala e agachou-se ao lado dela. Desencalhou a fivela e levantou a página superior. Enquanto os olhos de Marco estavam no papel, Lorenzo girou o pulso 1/4 de polegada para a esquerda. O rosto do seu relógio captou a lâmpada acima e lançou um único reflexo azul contra a viga do telhado acima dele. Um flash, 2 flashes, 3. Lá fora na neblina, Luca baixou o rádio e levantou o rifle. Marco levantou-se da mala com o sorriso ainda no rosto. Levantou a pistola e apontou-a sem pressa para o centro do peito de Lorenzo. Tu realmente não pensaste, tio. A palavra cortou o armazém da pequena figura no chão de cimento. Emma tinha se arrastado para os pés. O seu pequeno braço direito estava levantado, um dedo apontando diretamente para Marco. A sua voz estava clara. Olá? Absolutamente certa na forma como apenas a voz de uma criança de 3 anos pode ser. Tio, não deixes o tio Marco fazer-te beber o vinho. O vinho é mau. Por uma fração de segundo, a cabeça de Marco virou-se para ela. Na sua mente, a criança era um nada, mas a estranheza das palavras, o brilho súbito da sua voz na escuridão do armazém, fizeram-no piscar os olhos. Meio segundo, nada mais. Meio segundo foi tudo que Lorenzo precisou. A mão direita desceu para a parte inferior das costas. A bereta saiu e nivelou-se antes que Marco tivesse tempo de virar a cabeça totalmente de volta. Lorenzo disparou uma vez. O tiro atingiu Marco limpa e claramente no ombro direito. A pistola caiu no cimento. No mesmo instante, a grande porta de aço do armazém estilhaçou-se para dentro. Luca e 12 homens da família irromperam pela brecha. Uma segunda equipa veio pela doca de carga traseira. Os restantes fecharam todas as saídas. O tiroteio durou 4 minutos. 6 dos homens de Marco caíram. 2 renderam-se de joelhos com as mãos atrás da cabeça. Marco, ele próprio, a sangrar pesadamente do ombro, foi apanhado vivo. Lorenzo prometera a Sofia no carro a caminho que não mataria Marco à frente de Emma. Cumpriu a promessa. As cordas de Sofia foram cortadas. Ela caiu no cimento e agarrou Emma nos braços com tanta força que a criança guinchou. Lorenzo ajoelhou-se ao lado delas e, pela primeira vez em 15 anos, pousou a mão sobre a de outra pessoa, sem pedir nada em troca. Há palavras faladas por crianças que soam à primeira vista como nada mais do que doce disparate, mas que acabam por ser suficientes para manter um homem vivo por mais 40 anos. Na manhã seguinte, a propriedade Duca estava silenciosa de uma maneira diferente do que na noite anterior. Era o silêncio de uma casa que prendera a respiração durante uma longa e escura hora e que finalmente se lembrara como expirar. Sofia e Emma tinham sido banhadas, alimentadas e vestidas com roupas limpas de um guarda-roupa que alguém silenciosamente abastecera no andar de cima durante a noite. Emma sentava-se na beira de uma cama grande, num pequeno vestido azul, coelho de uma orelha no colo. Sofia estava à janela, segurando uma chávena de chá que ainda não tocara. Ela não entendia por que foram trazidas para ali. Não entendia por que Lorenzo, que não lhe dissera mais de 4 palavras nas últimas 3 semanas,
carregara pessoalmente Emma para dentro da propriedade do carro. Ela não entendia nada disso. Às 10, Luca bateu à porta e pediu-lhes que descessem para a biblioteca. A sala parecia exatamente como quando Sofia saíra de costas dela 2 noites antes. O sofá de couro marrom, a secretária de Nogueira, a alta estante ao longo da parede leste. A única mudança era que Lorenzo agora se sentava atrás da secretária, não no sofá, e os seus olhos estavam abertos, e os seus olhos estavam sobre as duas. Gesticulou para as cadeiras de couro opostas a ele. Não sorriu, não suavizou a voz. Tinha uma última coisa a saber, e escolher a maneira mais cruel que conhecia para descobrir. Apontou para o canto do sofá marrom. Ali, no couro, havia um pequeno halo pálido, onde algumas gotas de leite morno tinham derramado há 2 noites e secado sem levantar. Esse sofá, disse Lorenzo calmamente, é pele de vitela italiana. 50.000 euros cada peça. A mancha não sai. Quem o danificou será responsável pelo custo. O rosto de Sofia ficou da cor de papel. Baixou a cabeça imediatamente. Não se virou para olhar para sua filha. Não ofereceu explicação. Não nomeou Emma. A sua voz, quando surgiu, era firme na forma como apenas as vozes das mulheres que perderam tudo antes podem ser firmes. Dom Lorenzo, eu não tenho esse dinheiro. Eu não terei esse dinheiro. Mas trabalharei 3 anos sem salários. 5 anos, o tempo que for preciso. Não nos mande embora. Por favor, apenas não nos mande para a rua. Emma ficou ao lado da cadeira da sua mãe e olhou para a cabeça curvada de Sofia. Ela não entendia 50.000 euros. Ela não entendia pele de vitela. Mas ela entendia que a sua mãe estava triste da forma como estivera triste no velho apartamento nos anos antes de Daniel morrer. E ela entendia que a sua mãe estava triste por causa de algo que a própria Emma fizera. Os pequenos dedos de Emma foram ao seu pulso esquerdo. O fio vermelho estava lá. Lorenzo o atara de volta ao seu pulso na noite anterior, no carro de regresso do armazém. Ela vira-o atar com dedos desajeitados e cuidadosos. Ela dissera-lhe para não se preocupar, que o fio era forte. Agora puxou o fio até o nó se soltar. Aproximou-se. Esticou-se na ponta dos pés e pousou a pequena pulseira vermelha na secretária de Nogueira, à frente dele. Tio, pega na pulseira da Emma. Não faças a mamã trabalhar tanto. A mamãe está muito cansada. 15 anos de muro no peito de Lorenzo Duca abriram-se com um som suave e limpo. Apenas ele podia ouvir. Saiu de trás da secretária. Ajoelhou-se em frente à menina até que os seus olhos ficaram ao nível dos dela. Pegou na pulseira com ambas as mãos, como um homem manuseia algo sagrado. Atua gentilmente de volta ao seu pequeno pulso. E então abriu os braços e puxou-a para o seu peito, e pousou a testa por um momento contra o seu pequeno ombro quente. Quando levantou a cabeça, olhou para Sofia e contou-lhe tudo. O sofá não estava danificado. Ela nunca estivera inconsciente. Estivera acordado em todos os segundos daquela noite. Vira Evelyn fotografar o caderno, receber as notas, deitar as 3 gotas de veneno no vinho. Vira Emma levar o copo para a planta em vaso. Vira-a encher o cristal com leite. Vira-a ajustar o seu cobertor, empurrar o envelope para o meio da secretária, fechar o caderno, alisar as páginas com o seu pequeno dedo. Sentira o sussurro ao ouvido. Sentira a lágrima a sair do seu próprio olho. Emma, e apenas Emma, salvara a sua vida. Sofia desmoronou-se. Baixou a cabeça nas mãos e soluçou as lágrimas que se recusara a chorar no funeral de Daniel. As lágrimas que se recusara a chorar na entrevista. As lágrimas que se recusara a chorar durante 2 anos de um casamento que lhe ensinara que chorar era um luxo que não podia pagar. Chorou-as agora todas de uma vez, na quietude de uma sala que finalmente aprendera a contê-las. Há verdades que escondemos para proteger outras pessoas. E há verdades que falamos em voz alta para começar pela primeira vez a viver. Naquela tarde, o concílio completo da família Duca reuniu-se na grande sala de reuniões, no rés do chão da propriedade. 27 homens de fatos escuros, alguns dos quais serviram Antônio Duca, antes de o seu filho ter sequer ocupado o lugar à cabeceira da mesa. A porta de Mogno foi fechada e trancada. Lorenzo estava à cabeceira da sala, uma mão pousada na madeira polida da mesa, onde o seu pai outrora pousara a sua. Contou-lhes tudo.
Tocou a gravação de Evelyn a fotografar o caderno e a deitar o veneno. Leu em voz alta a confissão que Marco dera sob interrogatório ao amanhecer. Explicou com a mesma voz firme que usava para discutir horários de navegação que Marco Rossi conspirara com Dom Salvatore Bianchi para acabar com a linhagem Duca. Marco foi trazido para a sala acorrentado. A votação foi chamada. 27 mãos ergueram-se. Marco foi despojado do seu posto, do seu território e do seu nome e sentenciado a exílio permanente de todas as cidades em que a família Duca tinha influência. Então Lorenzo falou de Evelyn. Explicou sobre o seu filho. Explicou que Enzo Marchetti fora recuperado vivo de uma quinta fora de Póvoa de Varzim às 6 horas e estava naquele momento num voo para casa. Pediu ao concílio que lhe concedesse clemência. 27 mãos ergueram-se uma segunda vez. Sofia foi chamada para a sala por último. Perante todos os homens da família, Lorenzo declarou que as suas dívidas estavam perdoadas. O seu emprego terminado e um conjunto de quartos no segundo andar da propriedade, em seu nome, Emma, sentada no colo de Sofia, numa cadeira demasiado grande para ambas, foi declarada a única pessoa na casa, com permissão para abrir a porta da biblioteca do mestre a qualquer hora, sem bater, sem pedir permissão, para sempre. A primavera chegou à propriedade no ano seguinte, de uma forma que não chegara em muitos anos. A glicínia ao longo do Arbor Sul floresceu em pesadas cortinas púrpuras sob aquele árbor. Numa tarde de sábado de abril, Lorenzo Duca e Sofia Bennet casaram-se. Não houve câmaras, nem imprensa, nem lista pública de convidados, apenas as pessoas que realmente ficaram. Emma caminhou pela pequena nave de pedra num vestido branco que chegava pouco abaixo dos joelhos. 2 anéis dourados descansavam cuidadosamente numa pequena almofada de cetim que ela carregava com ambas as mãos. A meio da nave, parou, olhou para Lorenzo de pé no arbor e irrompeu em corrida. Lançou os braços à volta da sua cintura e pressionou o seu pequeno rosto contra o tecido do seu fato e, à frente de toda a família reunida, olhou para ele e disse pela primeira vez uma pequena palavra: Papa. Lorenzo Duca, o homem que nunca chorara diante de uma arma carregada, baixou a cabeça e chorou abertamente diante de todos que amava e de todos que já não temia. Mais tarde, naquela noite na biblioteca, o copo de cristal da família, com a sua antiga gravação das letras DL, foi levado para a oficina nos terrenos da propriedade. Ampratero retificou a base e gravou 2 novas letras no cristal. ID Emma Duca. A partir dessa noite, o copo da família continha apenas leite. A cena final daquele longo dia de primavera decorreu na mesma biblioteca de couro marrom, no mesmo sofá de couro marrom. Lorenzo sentou-se onde outrora jazera fingindo estar morto. Sofia pousou um cobertor macio sobre os seus ombros. Emma subiu para o centro do seu colo, abriu um pequeno livro de contos de fadas e começou a ler para ele, pronunciando mal cada terceira palavra. Lorenzo riu-se, uma risada que não se ouvia naquela sala há 15 anos. Há homens que armam armadilhas para apanhar traidores e que acabam por encontrar, em vez disso, uma família que nunca ousaram acreditar que mereciam. E assim, a história descansa. Por vezes, as mãos mais pequenas guardam os corações mais grandes. E por vezes, a pessoa que nos salva não é aquela que tentou salvar-nos, mas sim aquela demasiado jovem para saber que salvar era sequer possível. Uma armadilha feita de notas de 500 euros e uma ferida de 15 anos foi derrotada no final por uma planta em vaso e uma pequena chávena de leite morno. O homem mais temido da cidade não foi salvo pelos seus soldados, nem pelas suas câmaras, nem pelos seus planos cuidadosos. Foi salvo por uma menina de 3 anos que olhou para um copo de vinho escuro ao lado de um estranho adormecido e lembrou-se da sabedoria torta da sua própria pequena vida, que o vinho era a coisa que transformava boas pessoas em monstros. Nunca subestime o menor gesto de bondade. Pode acalmar uma casa que esteve em guerra consigo mesma durante uma geração. Pode transformar um lobo de volta num pai. Então, deixem-me perguntar-vos do fundo do coração, como é que esta história vos fez sentir? Já conheceram uma Emma vossa? Alguém cuja bondade inocente
chegou no exato momento em que não sabiam que a esperavam. Acredita que o amor puro e incondicional de uma criança pode curar o coração de um adulto que se esqueceu o que significa ser amado sem preço? Partilhe os seus pensamentos e as suas próprias histórias nos comentários abaixo. Cada comentário é lido. Cada um deles mantém este canal vivo. Se esta história tocou algo em si, por favor, pressione o botão de like, subscreva o nosso canal e partilhe este vídeo com alguém que precisa de um pouco de calor hoje, para que histórias de bondade como esta possam chegar ainda mais longe e para que nunca perca as novas histórias que trazemos todos os dias. Muito obrigado por ouvirem até ao fim. Desejo a vocês e a todos os que amam boa saúde, um coração pacífico e alegria em cada dia. Adeus por agora e eu vejo-vos novamente no próximo.